TVC16. Aqui você se vê. Olá, bom dia a todos, bom dia aos petropolitanos que estão nos assistindo e todos do Brasil inteiro que assistem aqui o canal TVC16 pelos seus meios de comunicação, seja pela TV, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, as nossas redes sociais. Estamos começando mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje recebendo uma pessoa assim muito querida na cidade, muito querida da gente, que é a doutora e professora Maria Elisa Badia. Vai falar sobre o retorno às aulas, vai falar sobre a escola, o que mudou com a pandemia em termos de pedagogia, como é que nossas crianças estão recebendo toda essa nova metodologia, toda essa mudança social que acabou sendo trazido e antecipado, vamos dizer assim, por esse momento de pandemia, né? A gente busca sempre sentir os aspectos da pandemia no seu aspecto negativo, né? Muita gente tendo que se isolar, muitas pessoas queridas que nós perdemos, mas a gente também tem outros fatores que foram a necessidade da gente se adaptar, de sermos, enquanto seres humanos, resilientes e termos que enfrentarmos os desafios com novas soluções. E no aspecto tecnológico, o que a gente viu foi, na área de educação, um avanço grande no sistema híbrido ou no sistema remoto de ensino, né? Nos ensinos à distância. E ninguém melhor para falar sobre isso, sobre esse assunto com a gente, do que a Maria Elisa, que vai falar aqui com a gente, conhecida de vocês na cidade, uma pessoa que tem aí um currículo imenso e um trabalho imenso na área educacional de Petrópolis. Bom dia, Maria Elisa. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Um super prazer estar aqui novamente. Confesso que eu fiquei bem emocionada com o convite, principalmente porque lembrei muito do nosso querido Falcone. A última vez que eu estive aqui foi a convite dele, foi uma conversa muito bacana. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade e pedir para que o Papai do Céu esteja aí protegendo e acompanhando aí a trajetória do nosso querido Falcone. Bom, super prazer estar aqui hoje falando mais um pouquinho sobre educação. A gente já se encontrou algumas vezes, né, Fábio, durante a pandemia para falar sobre educação, enquanto a coisa já não ficou para trás, né? Enquanto a novidade vem surgindo a cada dia, a educação é transformação, é mudança. A gente vive isso, a gente precisa estar sensível a essas mudanças, atentos também, porque os nossos alunos, né, e os estudantes que a gente lida hoje, eles estão muito abertos para essas mudanças e estão desbravando também esses caminhos. Então, a escola, a educação e os profissionais de educação precisam estar atentos aí, acompanhando a velocidade com que eles se transformam e descobrem também o mundo deles. Nós temos aí esse momento da pandemia, né? Olha só quanta transformação. Há um ano atrás, nós imaginávamos que ia ser rápido tudo isso. Se mostrou, assim, uma situação bem... não eterna, mas permanente, né, que veio realmente para ficar durante um bom período, pelo menos de médio prazo. Não vimos em algum momento muitas soluções, e aí conseguimos algumas soluções a partir do momento que chega a vacina. E aí não sabíamos como ia ser o efeito da vacina. E hoje, por exemplo, a gente já assiste, em Petrópolis, por exemplo, nós estamos chegando a 100 mil vacinados. Se nós olharmos a população total de Petrópolis, cerca de 1/3 da população vacinada. Se a gente olhar aqueles que vão vacinar, porque de início são só os acima de 18 anos, nós estamos chegando a basicamente metade da população a ser vacinada já com a vacinação. O que muda também os parâmetros de flexibilização ou de fechamento. Lembrando, isso é importante para todo mundo, lembrando que o fato de eu estar vacinado não quer dizer que eu não posso pegar o vírus, isso apenas diminui meus riscos à saúde, de um óbito, alguma coisa mais grave, e que eu estando, eu não possa transmitir. Então, mesmo quem vacinou, é muito importante continuar com os protocolos sanitários, né? O álcool em gel, o álcool 70 pelo menos, o uso de máscara, até que toda a população, toda a sociedade realmente esteja seguro.
porque nesse momento que a gente avança na vacinação, dá um pouco aquela sensação de que agora está tudo bem, vamos voltar ao normal. Ainda não estamos numa situação de total segurança. Friso isso porque nós temos o exemplo do Uruguai. O Uruguai é um país que se mostrou eficiente na vacinação, saiu vacinando todo mundo, e que a contaminação está alta exatamente porque, antes de vacinar pelo menos 70%, 80% da população, ele liberou a todos os protocolos sanitários, voltou a uma ideia de normal antigo, e isso gerou o quê? Um alto índice de contaminação. Agora vão ter que fazer um novo lockdown. E ninguém quer lockdown. Essa que é a verdade, ninguém nunca quis, ninguém quer. Foi apenas um item necessário quando se precisou, para que a gente pudesse conter o aumento do número de casos lá na ponta do atendimento dos profissionais da saúde, Maria Elisa, que são profissionais que estão verdadeiros guerreiros na frente de batalha, vão há mais de um ano, cansados, exaustos, assumindo os riscos, sendo contaminados e, ao mesmo tempo, continuam lutando, né? Quando a gente fala de profissionais de saúde, estamos falando de todos, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, administrativos, todo o pessoal que está lá na ponta, ali convivendo no local onde realmente o vírus circula. Mas, se Deus quiser, estamos caminhando para sair dessa situação o mais rápido possível e normalizar. Isso impactou consequentemente também a área pedagógica, a área educacional, né? A gente viveu nesses últimos um ano e pouquinho, Maria Elisa, uma situação de fechamento das escolas, né? Aquilo que a gente sempre combateu, que precisamos de educação, educação é essencial, precisamos dos nossos jovens bem instruídos para termos um país melhor. A gente só consegue realmente modificar de maneira efetiva uma cidade, um país a partir da educação. Petrópolis, sobretudo, que sempre teve bons índices educacionais, e a gente temos que assistir socialmente esse fato, né, histórico das escolas fechando. Como é que foi isso? Como é que foi aquele momento? Divide aqui um pouco com a gente esse sentimento e esse momento do fechamento das escolas, das crianças, a sensação dos pais. Eu acho que a gente nunca vai, eu sempre penso nisso, né? A gente vai aprender com essa história toda, vai olhar para trás e vai ver o quanto a gente reconfigurou não só a nossa prática, mas também a nossa projeção do que é educar, né? Eu costumo dizer, Fábio, que o fim sempre vai justificar o meio. E eu acho que, nesse caso, né, em específico da educação, a gente demorou um pouco para acertar, né, o nosso plano de voo ali, como eu falei até um tempo atrás, mas quando a gente colocou o nosso objetivo final, que é continuar garantindo que as crianças estivessem assistidas, se desenvolvendo plenamente, aprendendo, a gente começou a não dar luz para os desafios, mas realmente os desafios foram muito grandes. A gente, graças a Deus, não conseguia projetar naquele momento o quão difícil ia ser, então acho que a gente foi alimentado pela esperança de dias melhores e a gente continua sendo alimentado por essa esperança. Foi muito difícil chegar a um ambiente, uma atmosfera de equilíbrio, né, entre pais, alunos, a sensação de segurança até por parte dos professores, dos profissionais que eram imprescindíveis para que aquela grande engrenagem continuasse acontecendo. Então, eu acho que se a gente pecou em algum momento, graças a Deus, foi pelo excesso de prevenção, e eu acho que tem que ser assim. A gente aprendeu muito a transitar em ambientes diferentes e ainda assim não perder o foco. Eu confesso que como profissional, né, é lógico que a gente sempre tem que separar um pouco a realidade do ambiente da escola privada, eu sempre vou falar isso, e a realidade do ambiente da escola pública, né, porque a gente fez algumas escolhas e a gente obviamente optou pela vida, né, dos professores e dos profissionais, então isso é indiscutível, mas eu acho que a gente precisa, assim, como você bem falou e bem colocou, focar nesse momento no plano de vacinação, de imunização desses profissionais, que também até por uma questão de realização profissional e de saúde mental precisam voltar para esse ambiente que é o chão da escola.
No âmbito da escola pública, eu avalio, né, a escola como um grande oásis, conhecendo a realidade das comunidades e como a pandemia agravou ainda mais esse cenário do ponto de vista da empregabilidade, né, das oportunidades, e o quanto a escola é terreno fértil e seguro tanto para as famílias e principalmente para os alunos estarem ali aprendendo, se desenvolvendo, amparados, mas eu acho que a gente começa a poder voltar a olhar a escola como esse espaço, tendo em vista o avanço da vacinação dos profissionais. Então, eu fico muito mais feliz. Talvez esse seja o momento aí que a gente esteja reavaliando a educação, em que a gente tem essa luz aí no fim do túnel. E aí, com esse avanço aqui especial do nosso município, né, e do nosso plano aí da prefeitura em relação à vacinação dos professores, eu também fico tranquila. E no âmbito da escola privada, eu observo que foi uma mudança de chave que vai acabar impactando também o cenário da escola pública, mas que é reversível. Então, como a gente falava aqui nos bastidores, né, a gente aprendeu a ensinar e aprendeu a aprender de forma diferente. A gente começou a perceber o quão possível é você ensinar e você aprender estando de forma remota, né, um sistema remoto, e garantindo que o aluno esteja ali engajado. Eu acho que o maior desafio foi mostrar para esses principais atores, né, que são os agentes, promotores daquele processo, de que eles não precisam estar juntos para estar fazendo acontecer. Então, eu avalio esse momento como um momento muito difícil, um momento sensível, mas um momento de extremo aprendizado que vai ficar para a história da educação, e a gente certamente vai se reencontrar aí nos próximos anos e décadas, né, para discutir, para falar de quanto a gente aprendeu com essa virada de chave. Acho que você comentou 2 pontos muito relevantes, Elisa. O primeiro ponto é quanto nessa vacinação, a importância da vacinação dos profissionais de educação, que a prefeitura, né, vem fazendo sábado, agora, inclusive, recente, acho que hoje, além da vacinação que já vinha acontecendo, fez um multirão, está fazendo um multirão de vacinação dos profissionais de educação, a fim de dar maior segurança para o ambiente escolar e, claro, permitir um retorno presencial mais tranquilo, mais seguro para os profissionais, para as famílias, porque a gente tem que pensar que essas pessoas voltam para os seus lares, né, e é um risco, né, de circulação do vírus, e para os alunos e para as famílias dos alunos. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito, que permite, muito bem organizado, que permite gerar essa segurança do ambiente escolar. E o segundo foi o que você falou, né? Eu queria frisar essa parte, porque você também é formado em educação física, né? Para quem não sabe, a Elisa também é formada em educação física e lá na ponta trabalhou com muitas crianças, em sala de aula, fora de sala de aula, em atividades escolares, né? Então, a gente não pode esquecer, você falou que para algumas famílias o espaço da escola pública é um oásis. Isso é uma realidade, porque quando a gente olha pelo lado da educação física, o espaço escolar, por mais que o conteúdo formal de ensino a gente se adaptou e conseguiu desenvolver bem para o EAD, o fato é que o espaço escolar é também um espaço de lazer. Porque quando a gente fala em educação física, nós não estamos falando apenas, né, no seu aspecto de alta competitividade ou de disciplina ou de prática esportiva, mas a gente está falando também de cultura, de arte, de lazer. Nós estamos falando de uma série de integrações e aí de integração social. Que a criança, ela, por mais que esteja em casa aprendendo formal, ela nem sempre tem a oportunidade de ter esse convívio fora do ambiente da escola. Às vezes o ambiente da escola é o único ambiente que ela vai ter desse tipo de convívio social. Tem outras crianças não, que vão para escolinhas, que vão para aulas de arte, vão para aula de música, vão para aula de dança, acabam tendo essa interação. Mas a realidade é que para alguns jovens nossos, essa interação, ela só acontece, onde você falou, vou usar a sua expressão novamente, no oásis da escola, né? E a escola pública, o espaço da escola pública acaba sendo esse oásis, esse sonho, esse momento de lazer também e de convívio social desses jovens. Você que, né,
está lá na ponta, diretora de uma rede de ensino aqui de Petrópolis, uma rede de ensino que é nacional. Como é que você viu como é que você vê essa interação das crianças nessa parte da integração social e desse convívio social da escola enquanto espaço de lazer, no momento que você recepciona as crianças, como foi recentemente, voltando às aulas? Bom, a gente lá na escola, né, foi muito emocionante, né, receber as crianças. É claro que a gente sabe que elas carregam aí na bagagem desse momento muita cicatriz, né? Muitos alunos enfrentaram de muito perto esse vírus e as consequências deles. Então, a gente teve famílias aí que perderam entes queridos, né? Então, foi um retorno muito emocionante, mas um retorno com o pé no chão. Lá na escola, a gente está com todos os protocolos sendo seguidos à risca, com muito rigor, até porque eu entendo que a escola ela é um ambiente de referência, é um referencial de cidadania, né? Então, a gente tem que ser referência para todos os alunos que retornam, porque eles estão sendo ali os percursores daquelas famílias que ainda não se sentem seguras. Então, acho que a gente precisa retroalimentar essa segurança, que ainda não é total, para que o aluno esteja ali. A gente também precisa se sentir seguro e receber aquelas famílias, porque estão acreditando que o tempo todo que a escola é o ambiente deles, né? Como você falou, Fábio. Eu acredito muito no ambiente escolar como um ambiente de formação de vidas, né? De transformação e de formação de personalidade, de construção de relações, e principalmente é onde a criança aprende o que realmente ela gosta, né? Todos nós, se a gente olhar para trás, olhar para a nossa história, a gente observa quem éramos nós naquele ambiente que era só nosso. Não era dos nossos pais, não é aquele ambiente da escola. Então você era um executor, você era um... Desculpa, alguns vão até falar assim, não faz o que eu fiz na escola não, meu filho. Muitos, né? Mas era um lugar onde a gente se encontra, um lugar onde a gente traz experiências para a nossa vida, que são referências. É o local onde você cria laços e cria vínculos com pessoas que você depois nunca mais vai tirar da sua vida. Ou presencialmente, ou por conta de um exemplo, né, de um professor, de um mestre. E aí, trazendo para o cenário da minha realidade no Pense, eu vejo jovens muito conscientes, eu vejo famílias muito conscientes, lógico, muito felizes, né, por estarem voltando para aquele ambiente que é muito mais deles do que nosso, com um brilho no olhar de saber que, poxa, diante de tanta dificuldade, né, de tanta insegurança e, como eu falei, de tanta cicatriz que a gente traz nesse momento, eles podem estar vivendo aquele espaço novamente, tá usufruindo daquele espaço e muitas vezes trocando pelos corredores da escola, pelos eventos da escola, que estão muito além do conteúdo, como você disse, trocando forças, né, reenergizando toda aquela parte que ficou para trás ali, dessa lacuna que a gente sabe que ficou. Então, eu acho que é o momento da gente erguer a cabeça, olhar para frente, dar conforto para eles, porque muitos chegam, principalmente os adolescentes, né, chegam na escola dizendo que eles perderam muito tempo, a gente perdeu muito tempo. E aí a gente brinca e fala, não, vocês ganharam tempo, vocês estão aí pegando fôlego, né, e para poder correr atrás de tanta coisa que ainda está por vir. Os adolescentes talvez sentiram muito, até por causa do ingresso na universidade, né? Que quem está no ensino médio sonha, né? Vou fazer uma universidade, vou me preparar, vou fazer prova do Enem. E aí, claro, gerou um período de muita incerteza e insegurança, sobretudo para o jovem que gosta de tudo muito rápido, né? Nós já gostamos de tudo muito rápido hoje em dia. Os jovens ainda mais, né? Quando nós éramos jovens também, nós sempre queríamos tudo assim para ontem, né? E os jovens de hoje, talvez em razão de internet, todo o sistema de informática, eles querem para ontem mesmo, né? Se permitisse, eles já estavam fazendo a faculdade terminando no mesmo ano, se deixassem por conta deles, como se não tivesse um ciclo de aprendizado e de amadurecimento para isso. Então, acredito que eles tenham sentido muito. Agora, Elisa, no aspecto da adaptação, né, das aulas online, a gente sabe que a garotada se adaptou fácil. Os jovens hoje com sistema de informática, tecnologia, smartphone, eles acabam, né, computadores, eles acabam se adaptando muito rápido. E aí, para eles, as aulas viram verdadeiras, entre aspas, diversões. Mas para os professores, sobretudo, foi um desafio muito grande. Foi um desafio que eu acredito que possa ter sido, inclusive, estressante.
mas eu vou pedir puxar uma sardinha de professor de educação física. Como é que foi o desafio? Porque a gente entrou na linha da escola como espaço de lazer. Como é que foi esse desafio, professor de educação física, né, desenvolver atividades lúdicas para envolver as crianças em casa? Como é que foi isso dentro da escola, essa organização? Bom, eu sou muito voltada para a educação física, que ela é muito mais emancipadora do que aquela educação física mais militarista, né? Eu acredito que a educação física escolar, ela precisa ampliar. Desde a época que eu estava em sala de aula, né, efetivamente, eu já trabalhava o propósito da educação física dentro da escola. Normalmente, quando o professor chega eu brincava muito, né, que eu tinha cara de futebol. Eu chegava na sala de aula, principalmente na escola pública, aula de futebol! Não, eu sou professora de educação física. Então, a gente tinha que, até para tentar mudar ali aquela resistência, existia uma cultura mesmo de que a educação física única e exclusivamente pautada na esportivização. Então, a gente que gosta de estudar e tal, a gente sabe que não, que existem várias outras frentes que a gente pode trabalhar, desde a cidadania até aspectos de saúde, de cultura, coordenação motora, de coordenação, a parte toda de apropriação mesmo do conhecimento corporal, né, de movimento, de cultura do movimento. Então, eu acho que o professor, ele realmente, de educação física, sofreu muito por conta dessa resistência que existe, mas eu acho que foi um campo que avançou muito, porque os alunos passaram a ter que perceber que existem outras áreas que precisam ser bem trabalhadas e que foram muito bem aproveitadas. Então, eu vejo que o professor, ele precisou usar muito do conhecimento, da criatividade para poder mudar, mas eu acho que ele vai enfrentar muito menos resistência quando ele quiser propor uma aula totalmente diferente, né? Diferente do que o aluno estava acostumado ali. Eu consigo, sim, fazer uma aula de educação física com muita qualidade, sem necessariamente estar dentro de uma quadra poliesportiva, né? Então, eu acho que isso contribui muito, principalmente para os professores de escola pública, que muitas vezes, como eu, deram aula em escolas que não tinham quadra. Né? Então, eu já dei aula em corredor, dia de chuva era aula no corredor. E sai daquela ideia também, que se eu não tenho quadra, então eu vou dar aula formal dentro de sala, vamos falar das regras do handebol, das regras do vôlei, das regras do futebol, das regras do basquete. Sai da ideia da regra formal e permite, claro, de acordo com a idade e a maturidade de cada turma, de cada aluno, você desenvolver outras atividades, como você falou, da pessoa se apropriar do corpo. Quando a gente fala se apropriar do corpo, é até mesmo na questão psicomotora, que às vezes muitas crianças têm, outros têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade nesse desenvolvimento motor, assim, né, nessa motricidade. De maneira nenhuma eu nego, não, até porque você sabe da minha história, fui atleta e tal. E eu acho que o esporte naturalmente trabalha essas questões, né? Não só do campo da disciplina motora, da coordenação, mas também na questão do emocional, da tomada de decisão. Mas a gente também pode e deve trabalhar isso a partir de outros aspectos e de outras valências, porque a gente tem alunos que sofreram muito por não terem habilidades ali para os esportos. Né? Sobretudo futebol, mas né? que gostava de dançar ou que tinha uma excelente capacidade de trabalho de força ou era muito flexível e nunca pôde mostrar isso até para de alguma forma se autoafirmar ali e conquistar aquele grupo, né? Quando a gente até, para a população entender, quando a gente fala do futebol, todo brasileiro conhece, todo o brasileiro é especialista em futebol e ainda bem, temos que ser mesmo, não temos que olhar isso no sentido pejorativo não, que às vezes as pessoas falam assim, em todo brasileiro existe um técnico, que bom, que ótimo, temos que olhar isso sobre o aspecto positivo do interesse pela nossa cultura. E quando a gente fala do futebol, a gente sempre falou que o futebol brasileiro é um futebol alegre. Por quê? Porque dribla, porque faz graça, porque é um futebol baseado no carnaval, no samba no pé. Então a gente sempre teve essa mistura da dança, né? Da corporalidade, da ginga do brasileiro em relação à própria prática do esporte, da adaptação de chegar ali na hora ali de um lance, no futebol, no basquete, outro esporte, e a improvisar naquele momento que as coisas não estão dando certo e alguém ali decide, faz uma improvisação. Então, quando a gente vai para a educação física e pega essas valências da educação física
e analisa sobre outros aspectos de apropriação do corpo, a gente está até permitindo que outras crianças que às vezes, em um primeiro momento, não tem muita habilidade para um determinado esporte, através de outros tipos de atividades esportivas ou ligadas à educação física, outras atividades físicas, desenvolva essas valências. Ele possa ali se aperfeiçoar. Então, assim, para a criança, nesse momento de pandemia, eu acredito que tenha sido muito divertido aí ficar em casa, mexer com questão de internet, visto as aulas à distância, mas eu sempre me questionei, né, como é que foi a vida dessas crianças, mas sobretudo do professor de educação física nesse momento de pandemia, levando para essas crianças em casa, em atividades em grupo online, mas individualmente, esse desenvolvimento, né, dessas valências. Porque o que você falou lá atrás, a escola acaba sendo o oásis para muitas dessas crianças, sobretudo da rede pública, e daí a importância do retorno presencial, ainda que híbrido, né, parcial, em razão, inclusive, do seu desenvolvimento psicomotor, do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento, que a educação física tem essa importância, assim, suma, né, nesse momento em que a gente vive de corporalidade, de personalidade no desenvolvimento da criança. A gente sabe, como você falou, né, nós enquanto jovens, felizmente passamos pela escola, né, senão não tínhamos feito a universidade, e eu pelo menos aproveitei muito, posso falar por minha escola em todos os sentidos, mas é ali o momento também de eu criar minha personalidade, de eu me autoafirmar, né, de eu criar o meu grupo de amigos, de eu criar mais ou menos os paradigmas da onde eu, né, como eu quero caminhar, de sonhar. Né, como você falou, o ensino médio sentiu muito, estou perdendo meu tempo, mas é o momento também do ensino médio, talvez, pelo menos a gente sonhava, né, olha, eu quero fazer faculdade tal, eu quero me formar, eu quero, né, ser médico, advogado, eu quero ser pintor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser eletricista, né, a pessoa ali sonhar efetivamente, né, eu quero ser caminhoneiro, eu tinha vários amigos que falavam, não, eu quero viajar o Brasil todo, eu quero ser caminhoneiro, é o sonho, né, e o ambiente escolar não deixa de ser esse momento desse convívio social. Como é que você está sentindo agora nesse retorno, essas crianças retornando, esses jovens retornando? Então, pelo que a experiência lá na escola foi, como eu te falei, foi muito emocionante. O primeiro dia, principalmente no Fundamental 1, foi muito bacana porque eu sou muito de observar, né? Eu gosto muito de andar pela escola, enfim, e eu estou sempre rodando. E aí, o primeiro dia de aula, eu falei, bom, eu preciso participar desse recreio, mas eu quero ficar ali só observando. E aí, na hora do recreio, eles corriam tanto, mas eles corriam tanto, Fábio. E corriam para um lado, e corria para o outro, corria para um lado. Eles não conseguiram interagir. E aí, a gente ficou tentando meio que eu falei, não, deixa, porque eles precisam correr. É o espaço deles, né? É aquela coisa deles estarem ali marcando o território deles. E aí, depois passou aquele ensejo de correr e tal. E aí, vieram também algumas experiências que a gente precisou educar, isso aqui você já não pode mais. E aí exemplos super simples, né? Eles terminaram ali a corrida, o que eles queriam fazer? Correr para o bebedouro, todos eles queriam. E aí a gente já não tem mais aquela realidade de estar ali, uma coisa tão simples, né? Cadê a garrafinha, cadê o álcool gel, a troca da máscara. Lá na escola a gente criou um protocolo, e aí a gente toca um sininho e eles próprios já vão lá, trocam suas máscaras, vão ao banheiro, lavam as mãos. Então, assim, é uma nova forma de lidar com aquele ambiente. Eles são muito responsáveis, né? Embora muito novinhos, eu percebo a geração aí, quanto mais novos, mais preocupados com essa questão. Não que os mais velhos e os adolescentes, né, a galera do ensino médio, não esteja atenta, não. Mas tem aquela tendência a, né, se a gente deixa burlar um pouquinho, então a gente tem que ficar em cima. Mas é muito bacana, é muito incrível ver como as crianças menores do Fundamental 1 lá de 6 a 10 aninhos, eles cumprem à risca os protocolos. A gente tem que ter um desgaste menor, né? Então, assim, foi muito emocionante e eu fiquei muito surpresa até, assim, fiquei muito feliz e orgulhosa de estar lidando com um grupo que é tão responsável, né? Que embora tenha sido as famílias que se sintam mais seguras e talvez porque tenham tido experiências mais tranquilas ou porque acreditem realmente que esse retorno é muito necessário, cada um tem a sua necessidade e as suas prioridades em estarem escolhendo retornar, mas a gente já precisou interromper as atividades presenciais na escola por 2 vezes.
E, assim, foi muito bacana porque eu não sabia como que a comunidade escolar ia lidar, né, com isso. E eu e as coordenadoras depois sentamos para avaliar, porque o primeiro processo foi, assim, coisa de 2 horas eu tendo que informar num comunicado às 10 horas da noite e eu não tive nenhum tipo de resistência. Porque a gente tem contato com os alunos, a Renata, a nossa coordenação, tanto a Renata quanto a Kenny, elas têm contato com os alunos em grupos de WhatsApp, enfim. E além do comunicado formal e oficial, a gente fez contato com essas crianças. E a forma como elas receberam aquela notícia, porque elas queriam muito estar na escola, de que um funcionário, um professor, né, estava ali com sintomas que a gente precisava suspender as aulas temporariamente, foi muito bacana, porque a gente não teve nenhum tipo de resistência, só de apoio, sabe? Alunos preocupados com a saúde daquele colaborador, com a saúde daquele professor. E isso me encheu de esperança e de orgulho, sabe? De que a gente realmente tá transformando essa geração e está mostrando que esse olhar, né, de alteridade, esse olhar de empático que a gente tanto fala, o discurso é tão bonito, né? E como é que a gente coloca na prática quando nós mesmos estamos sendo ali prejudicados? A gente poderia dizer que a gente teve uma geração mais consciente, mas nós vamos falar isso depois do nosso intervalo. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com o Abrindo o Jogo diretamente para vocês em Petrópolis. água é um direito fundamental e no verão ela deve ser ainda mais valorizada. Porque quanto mais água é desperdiçada, mais ela pode faltar. Por isso, colabore para evitar a falta de água. Reduza seu tempo no banho. Feche a torneira ao escovar os dentes. Não lave a louça com água corrente. Use um balde para lavar automóveis e calçadas. Assim, ninguém fica sem água no verão. Bem, vamos começar aqui novamente o nosso programa. A gente falava aqui, Elis, na hora do intervalo, né, um pouquinho antes, a gente falava sobre essa conscientização que os jovens estão tendo em relação ao momento atual da pandemia, nesse retorno da escola, e que a gente está vendo, você pelo menos está sentindo lá na ponta na escola, uma geração mais preocupada, né, com o todo, com o coletivo, com a importância das coisas. O que você assim sente realmente assim de diferença que na atitude desses jovens que te leva a crer que a gente talvez vai ter aí, tem esperança de ter uma geração ainda mais preocupada nesses aspectos de empatia, de cuidado com o próximo, de preocupação com a coletividade em relação até mesmo à nossa geração. Embora eu acho que tudo é muito uma evolução da humanidade. Eu vejo as pessoas falando, não há esperança, ninguém se preocupa com ninguém, mas se eu olhar para a Idade Média e comparar com os dias atuais, a humanidade evoluiu muito. E é bom saber esse fato, né, que você traz para a gente, que isso demonstra que a gente, graças a Deus e felizmente, a gente continua evoluindo com esses jovens. Quais são os fatores assim que você percebe nessa nova geração em relação às gerações que estão mais à frente deles e que nos permite chegar a essa linha, né, dessa importância, lembrando, da escola como um dos fatores responsáveis por essa transformação social? Então, na verdade, você como pai, eu como mãe, né, a gente sempre tem para os nossos filhos aqueles melhores desejos e aquela esperança de que eles se tornem tudo aquilo que a gente espera, ou que a gente ensina, pretende ensinar e tal. Mas quando a gente vê uma atitude muito simples de um filho nosso e que a gente reconhece naquela atitude que realmente todo aquele aprendizado foi absorvido, é que a gente realmente se certifica de que
poxa, eu acho que eu estou no caminho certo. É exatamente esse tipo de atitude que a gente espera que os nossos filhos tenham. E escola é muito parecido, né? A gente deposita toda a nossa confiança, toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento naquele grupo, porque a gente acredita muito neles quando nem eles mesmos têm tanta certeza, né, da capacidade que eles têm. E aí, quando você percebe, então, assim, por que eu trouxe esse exemplo, Fábio? Porque eu lido com jovens e a gente sabe também do imediatismo, porque nós já fomos jovens e a gente sabe que é um momento em que a gente tem uma tendência, né, a colocar as nossas expectativas e as nossas necessidades em primeiro lugar e tal. E eu percebi uma sensibilidade tão consciente, assim, uma atitude tão consciente por parte, porque é lógico que quando a gente entregou essa notícia de que a escola ia fechar e tal, a gente percebeu que eles deram aquela desanimada, assim, mas eles não deixaram a peteca cair, pensaram no propósito maior, no motivo maior daquilo tudo que está acontecendo e retroalimentaram a gente com aquela esperança de que não, vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente está aí de volta. Então, eu fiquei toda cheia ali, toda orgulhosa, sabe? A gente fazendo a avaliação e fiz questão de levar essa mensagem para os professores. Nossa, porque os professores acabam se sentindo, se a gente não conduzir bem, os responsáveis, né? Porque, no meu caso, lá na escola, a gente teve um caso em um professor, mas poderia ter sido um aluno. Poxa, eu causei isso tudo? Não, nós estamos todos no mesmo barco. E vocês podem ter certeza que os nossos alunos tiveram esse olhar. Então, eu fiquei muito feliz de não ter tido, assim, um caso de resistência, né, e enfim, de uma postura resistente, negacionista, tudo isso que a gente crítica negativa, né? e até egoísta, né? Então, eu fiquei muito orgulhosa e eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade, para uma geração aí que vai tomar conta, vai tomar as rédeas desse processo e que vai ensinar muito para a gente, inclusive. Ou seja, uma geração talvez intelectualmente e, quem sabe, emocionalmente um pouco mais preparadas do que as nossas. E aí é natural, é questão de evolução, não é questão de melhor ou pior. É sinal que, por outro lado, a nossa geração está fazendo o dever de casa, que é exatamente preparar cada vez mais os nossos jovens para aquilo que a gente vê enquanto ideal. Eu tive outro dia, né, teve uma palestra sobre direito internacional, que participaram vários juristas do Brasil e do mundo, e parece que, numa das falas que aí me passaram, um jurista holandês, né, um brasileiro, explicando que o problema do Brasil, do descumprimento da lei, em alguns casos, era um problema cultural. E aí esse jurista holandês teria falado algo que no início eu mesmo fiquei, quando me passaram, eu falei, mas como assim? Ninguém interpelou? Eu fiquei indignado. Mas depois a gente fala, mas é uma realidade. Eu não posso comparar um Brasil de 500, 600 anos, né, em termos de estrutura, embora o Brasil seja tão antigo como qualquer país, como qualquer mundo, porque o país sempre existiu e ele sempre foi habitado, né? Haja vista que os nossos índios é que ensinaram para os europeus a higiene de tomar banho, que agora, no momento de pandemia sanitária, está se mostrando eficaz. Então, a gente tem que se orgulhar da nossa história, né? Foi Oswaldo Cruz que descobriu lá as primeiras vacinas, as primeiras epidemias sanitárias que tiveram, os maiores sanitaristas do mundo. Então, a gente tem que se orgulhar do Brasil, a gente tem que parar com a síndrome do cachorro vira-lata, como o Nelson Rodrigues certa vez preconizou, porque perdemos uma Copa do Mundo aqui dentro do Brasil. Nós temos que se orgulhar do que é nosso. Mas esse jurista holandês, ele falou assim, o problema de vocês não é cultural, o problema de vocês é civilizatório. Aí aquilo me chocou, porque eu falei, como assim civilizatório? Mas aí, quando a gente vai estudar o que ele quis falar dentro do contexto, a gente fala, não, de certa forma, ele tem razão. É uma questão de construção de civilização do que a gente se entende, enquanto nação, enquanto país, enquanto Estado, enquanto população. E isso a gente vem construindo, na verdade, talvez há menos de 100 anos. Não é uma questão nem de 500. Enquanto nação, enquanto identidade, enquanto se assumir, não como da espécie A ou B, mas somos brasileiros, somos um todo, e o nosso perfil é diferente dos outros. Temos um perfil agregador, temos um perfil pacífico. Eu vejo as pessoas falarem, no Brasil nunca fizemos uma revolução de verdade. Felizmente, e aí eu me orgulho de lembrar da frase, né, do embaixador americano, que historicamente certa vez disse, né, feliz vocês que fizeram
na época que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, aqui em Petrópolis, por sinal, não podemos esquecer da importância da nossa cidade, temos que nos orgulhar disso. Feliz a nação como a de vocês, que fez com uma caneta o que o meu país precisou fazer com sangue. Então, talvez há muito pouco tempo, a gente esteja realmente construindo uma ideia de valores nacionais. Valores nacionais não é de nacionalismo, patriotismo, não, mas enquanto o que nós queremos de marco social e civilizatório. Então, muito pouco tempo. E a gente vê que, de certa forma, a nossa geração está contribuindo para isso no momento que você, por exemplo, está lá na ponta, dentro de sala de aula, na escola, junto com outros professores da nossa geração, fazendo o quê? Ensinando essas crianças, né, esses futuros jovens, o quê? Exatamente essa questão de empatia, essa questão, né, de preocupação com o coletivo, com o social. Eu vejo as pessoas falando, né, perdemos uma geração inteira e não construímos nada. Na verdade, não perdemos nada. Demos continuidade a trabalhos de identificação, de planejamento, de reconstrução de valores que nós, em algum momento social, pegamos de outras civilizações, porque não tínhamos a nossa, nos apropriamos, adaptamos a nossa, e talvez eu tenha orgulho de dizer, talvez tenhamos uma visão de planejamento civilizador melhor do que de muitos países, porque não temos o caráter bélico. O brasileiro não tem o caráter bélico. O brasileiro não tem o caráter do enfrentamento. O brasileiro não tem o caráter de pensar assim, vamos invadir um país tal. Não temos isso. Nós só queremos viver aqui em paz, tranquilo, recebendo todo mundo que vem de braços abertos para o país e, de certa forma, querendo ir para qualquer lugar por ser conhecido por um povo ordeiro, né? Por um povo que não cria tumultos, de um povo que, quando sai daqui, se mostra até, às vezes, muito mais educado do que, às vezes, no próprio país. É uma realidade. Basta a gente olhar, a gente sempre brinca, né? Aeroporto, você vai para a fila de aeroporto, aí você chega lá no estrangeiro, os mais organizados na fila, os brasileiros. Chega aqui, não, aí a gente volta ao nosso estilo, né? Pô, não dá para passar rápido não, tá demorando, quero chegar em casa logo, criança sentada nos carrinhos, né? Mas o sinal de respeito. Sinal de respeito. Mas assim, então a gente, é bom ouvir isso de você, que na escola as crianças estão mudando, estão tendo esse caráter, porque isso não demonstra o insucesso de gerações, igual muitos informam, ou alguns pregonizam. Ao contrário, nós mostramos um sucesso de gerações em estar construindo um marco diferente, né? Um marco talvez daquilo que a gente quer em termos de identificação nacional, social e cultural. Sim, eu costumo dizer que a gente tem sempre que olhar o copo, né? Meio cheio, não meio vazio. Eu uso muito sempre esse exemplo com os alunos e tal. E eu acho que é isso, a gente tem que reconhecer o que é bom agora. E não olhar lá para trás e ver, né? Ontem a gente estava tendo tive um encontro com a minha família, minha irmã está morando fora do Brasil, e a gente falando do papel, a gente falava inclusive desse momento aí da assinatura da Lei Áurea, da importância, né? E principalmente dando destaque para a história de Dom Pedro II, né? A gente fez uma análise ali de como deve ter sido difícil para ele, né? Como cidadão que realmente já tinha um vínculo com o país, diferentemente do pai dele, quanta coisa ele tentou colocar em prática, quanta coisa ele conseguiu, e como depois de muito tempo a gente hoje lida com saudosismo, com respeito e tal. Então eu acho que é isso, é não deixar passar tanto tempo, é reconhecer o quanto essa geração tem de bom, é sempre acreditar. É claro que eles vão errar muitas vezes, eu falo muito vezes, nós estamos aqui para aprender com os nossos erros, né? Com as experiências que não são positivas, mas essa geração, eu percebo que, claro, né, tem a questão toda do tempo que a gente sabe que os jovens gastam ou ganham, quem sou eu para dizer, né? Jogando, enfim, e até aprendendo a programar, aprendendo a abrir portas que para a gente há 10 anos atrás não faziam tanto sentido assim. Então, eu sempre vou bater na tecla de que eles têm muito para ensinar, sabe? De que eles têm um olhar e uma expectativa e as portas que vão se abrir para eles muito mais amplas até. E eu acho que eles têm essa consciência. Eu percebo uma geração que
está sofrendo, né, que tem essa coisa de achar que é natural, até por conta da faixa etária, de que estão perdendo, mas no fundo eu acredito que eles estão pegando realmente, ganhando fôlego e vão trazer muita novidade e precisam ter esse olhar positivo, né, Fábio, de que ainda que a gente tenha uma questão lá na nossa origem que seja civilizatória, mas que a gente já tenha consciência de que a gente o nosso tempo de autoconhecimento, de criação dessa identidade já aconteceu e que hoje o brasileiro, o jovem brasileiro, já sabe exatamente quem ele quer e quem ele é, onde ele quer chegar. Eu prefiro pensar assim e eu acho que eles vão trazer muitas novidades e inovações, e não só do ponto de vista da tecnologia, das descobertas, das tendências que a gente sabe que tem, mas principalmente sobre a habilidade de vida. Elisa, a gente vê nesse momento agora de retorno às aulas, ainda assim um sistema meio híbrido, né? Crianças que estão indo na aula determinados dias, em outros dias elas ficam em casa para ver um revezamento. Pais que, por exemplo, os filhos continuam efetivamente e que preferiram, por entender que os filhos se adaptaram melhor ou qualquer outro motivo, no online, ou seja, em EAD, porque entenderam que aquilo não, né, esse isolamento não é um isolamento total, porque a criança acabou tendo outros tipos de atividades e tem outros tipos de atividades ao longo da sua vida, ou tipo, receio mesmo de vamos ver primeiro o que vai acontecer, eu não quero expor, ou porque tem pessoas idosas em casa, então não quer que o filho vá à escola porque vai voltar, e aí vai ter o contato com o idoso, e ainda tem aquele receio de como isso vai atingir o idoso, em termos de uma contaminação com vírus e tudo mais. Em relação ao papel da escola nesse momento, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão lidando com essas famílias? Está sendo feito algum trabalho de abordagem, de informação? Ou como é que está sendo feito esse todo com essas famílias que os filhos ainda estão, né, vamos dizer assim, na escola via EAD, mas sem aquela, vamos assim, ansiedade ou aquela preocupação, aquele direcionamento de voltar para o presencial? É um desafio, Fábio, é um desafio muito grande, porque como você muito bem colocou, a escola ela cumpre um papel grande social, né? Uma parcela grande da formação do aluno, ela diz respeito a essa interação, a esse convívio, né? Às vezes um tombo que o aluno leva na escola, uma ralada de joelho, e a forma como ele lida e como a escola lida com aquilo, diz muito sobre aquela criança. Então, é um momento difícil, um momento que está longe de ser o ideal, mas como eu falei, onde a gente está aprendendo a fazer a fazer educação, né? A ensinar e aprender de forma diferente e a conviver de forma diferente também. Então, hoje eu percebo, por exemplo, e aí eu vou falar não como diretora, mas como mãe, que independente da minha filha menor, né, da Maria Antônia, estar na escola ou estar assistindo aulas de casa, porque existe essa alternância, né? Ela lida ela tem um ambiente que é o ambiente social. Então é muito bacana porque na hora do recreio existe uma ansiedade para que chegue a hora do recreio ainda que dentro de casa, para que eles possam criar grupos ali, como se, quer dizer, eles estão projetando aquela realidade do online para o remoto e muitas vezes o aluno, lógico que o aluno que está na escola, ele não vai ter essas condições, porque não tem a ferramenta, não tem o celular, mas eles criam grupos, eles trocam, eles falam de episódios que aconteceram durante a aula. Então, assim, é uma geração que está aprendendo a se comunicar e se relacionar e que vai trazer, com certeza, para a sua vida esse novo campo de trabalho, de atuação e de relação. Muito bacana porque, como eu te falei, minha irmã está aqui no Brasil, né? E depois de 2 anos sem as minhas sobrinhas estarem juntas e tal, foi muito bacana que a minha filha mais velha falou assim: mãe, tá engraçado, eu estava com uma expectativa tão grande em relação a esse encontro, porque ela é muito amiga da minha sobrinha, né? Filha da minha irmã. E aí, e ao mesmo tempo a gente percebeu que a gente não tinha nenhuma novidade, porque a gente se fala em torno de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. Então não tinha nada da vida dela que eu ainda não soubesse, né? E aí eu pensei o quanto isso também certamente está acontecendo na vida dos jovens.
Ou seja, a internet encurtando distância. Sim, sim. Então é isso, o desafio é o professor que tem que estar atento à atenção que ele tem que dar para o aluno que está no presencial e para aquele aluno que está no remoto. É a questão também da empatia, né? Então, lá na escola, no PENS, por exemplo, enquanto nós tivermos um aluno remoto, todas as avaliações elas vão ser remotas, porque não tem como ser diferente, né? Quando a gente está colocando ali um aluno à prova do seu conhecimento e tal, a gente tem que dar as condições de forma bem justa. E eu acho que é isso, é olhar para frente, pensar que o pior já passou, que nós estamos muito próximo dessa imunização, que existe luz no fim do túnel e que eles aprenderam a ter paciência, a exercitar essa paciência e principalmente a ter um olhar mais formado para o outro. Eu acho que é isso, né? Vou falar do PENS, porque é a minha realidade, né? Sempre. A gente tem uma missão que é transformar vidas. A missão da Eleva é transformar vidas por meio da educação, mas a missão do PENS é formar pessoas que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um futuro melhor para si. E há um tempo atrás essa missão meio que terminava por aí. E para o outro. E agora é para o outro, né? Então, eu acho que esse para o outro é o que diz tudo. É o que mostra que não basta você evoluir sozinho, não basta você conquistar sozinho, que é muito mais interessante. Isso vai muito dentro da linha que é preconizada sempre pela cultura africana, né? Que é o do Ubuntu, a filosofia Ubuntu, muito trabalhada por Nelson Mandela durante até porque era da cultura dele, né? Cultura africana, pós-prisão, né? Pós o período que ele sai da prisão e ele efetivamente se coloca na posição de liderar o país, aí já para uma linha pacífica, a fase dele da linha pacífica, e que a filosofia Ubuntu, ela fala exatamente disso, né? Eu sou o que você é e quanto mais você é, mais eu me torno, né? Então, é o que você está falando, né? O crescer, construir para si e, consequentemente, construir para o outro. E se o outro é forte, eu também me torno forte. Se eu me torno forte, eu torno o outro forte. Isso vai contra a teoria, vamos dizer assim, simplista, se a gente pode falar no Brasil, se a gente quiser falar uma teoria simplista, do puxar o tapete alheio. Não é o caminho, né? Não é o caminho. O caminho é exatamente ser um construtor de escadas, um construtor de pontes, que permitam que todo mundo faça a sua travessia da maneira mais segura possível. E se isso acontece, a tendência é que todos ganhem. Agora, Elisa, o que isso muda, toda essa pandemia, para a gente estar indo para o nosso final, para os nossos profissionais de educação? Porque a gente vê uma transformação via informática, via internet, via meios de comunicação, via EAD, de uma forma assim que acelerou imensamente. O EAD já vinha crescendo no país, e aí a gente vê o ensino universitário se transformar, a gente vê o ensino médio, os cursos, os concursos, as provas, e a gente vê assim o próprio ensino fundamental, o ensino infantil, eles se transformaram de uma maneira assim gritante, muito, muito forte. O que, na sua visão, isso muda para o profissional de educação, como isso atinge a vida do profissional de educação, seja na sua preparação, seja na busca sempre de, você falou na educação física, de uma criatividade maior dos professores, seja mesmo na carreira do profissional? Eu acho que, Fábio, na verdade, aquilo que não te transforma, não te fortalece, né? Então, o que eu vejo hoje é um grupo de professor muito mais forte, muito mais autoconfiante, né? Que é natural que tenha dado aquela titubeada no início do processo. Poxa, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai dar conta? E eu percebo isso quando a toque de caixa, precisa, por uma semana, suspender as atividades presenciais na escola por conta do outro, em respeito ao outro. E o professor fala assim, tá tudo certo, tá ótimo. A gente vai continuar garantindo, né? E aí a gente vê os excelentes resultados que os alunos lá da escola tiveram, independente das condições, né? E o quanto isso mexeu com a autoestima, né, do próprio professor e com a autoconfiança desse profissional que entendeu que os desafios estão aí. A gente
fala muito sobre educação e a gente fala muito sobre a forma clássica como a gente tende a entregar a escola, né, o formato da escola, o modelo tradicional de escola. São aquelas carteiras, uma atrás da outra, aquela postura mais autoritária, no estilo militarista, e quanto isso a gente transformou, independente das condições, independente. Então, o fato de você falar o ensino híbrido ou o ensino remoto ou as plataformas online que vieram para ficar, já estavam aí, né? Na verdade, eu acho que a gente só confirmou o que alguns pensadores da educação já vinham tentando, sofrendo muita resistência, né, a colocar em prática, e os professores deram um show. Os professores mostraram que é possível, sim, que o dom e aquele romantismo que só quem é professor e que está em sala de aula sabe, que é você olhar para o aluno e às vezes você nem vai dizer aquilo diretamente para ele, mas você está sentindo aquele gostinho de dever cumprido, de que você fez parte da história, da construção da vida, da personalidade daquele cidadão ali, né, que está pronto para enfrentar a vida, o próprio futuro dele. Ninguém tira, isso é mérito do professor. Mais do que nunca, eu sou fã desses professores e eu acredito muito na capacidade que eles têm de estarem ali todos os dias acreditando. Não é fácil, né? A gente sempre vai ter dentro de uma turma que tem vários alunos com várias culturas, com vários tipos de formação, com propósitos diferentes para estarem ali na escola, mas e aí o professor muitas vezes tendo que lidar com essa dificuldade que começa na sala de aula, quando você tem um aluno desinteressado, quando você tem um aluno que você gostaria muito que ele estivesse enxergando para além da curva, né? Que aquele momento ali é muito saindo importante. Fora da caixinha, né? Saindo da caixinha. E aí o professor é o primeiro a enfrentar esses desafios, né? Porque é muito bacana a gente vir aqui e falar, enfim, não falta assunto, né? Não falta história, não falta experiência. Mas a gente está colocando aqui na mesa, né? E para os nossos telespectadores, muitas histórias de sucesso, muitas histórias de vitoriosas. E o que está por trás dos bastidores? Que é aquele professor que chega na escola às 7 horas da manhã e encontra aquele grupo. Todo mundo conhece meus 15 segundos de fama, mas ninguém conhece a minha eternidade de luta, né? De trabalho, de suor realmente dedicado para chegar a esses 15 minutos de sucesso, né? Esses 15 minutos de fama. Então, assim, eu lido com professores extraordinários, são professores incríveis e que dão aula de vida para muito além de conteúdo todos os dias. E os alunos percebem isso. Elisa, nós estamos encerrando, né? Nosso programa está indo para o seu momento final. É sempre um prazer estar aqui com vocês em casa nos assistindo, via TV 16, Canal 16, TVC, ou YouTube, ou pelo Facebook da TV, mas eu queria novamente devolver a palavra para você fazer suas considerações finais, se despedir aqui do nosso público. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, estou muito feliz por estar aqui, te parabenizar também por essa missão, né, tão importante aí de estar à frente do Abrindo o Jogo, que é um programa que todos nós aqui petropolitanos temos muito orgulho, né? Sempre é um grande prazer poder revisitar as entrevistas. A gente sabe do cuidado, do carinho que a rede, né, que a TVC tem com esse programa. Não poderia ser diferente. Então, eu só tenho a agradecer, estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem e que eu puder de alguma forma contribuir. Vou estar aqui. Um beijo para as minhas filhas, para o meu marido e para todos os meus alunos. Eu estou de férias, né, da escola, então eu já estou morrendo de saudade. Bem, obrigado, Elisa, pelo convite. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente, aceitar esse nosso convite, de estar aqui nesse programa, como você falou, que é um carinho da cidade, né? Eu estou aqui só ajudando um pouquinho, né, naquilo que foi construído imensamente por essa TV e pelo meu querido irmão, amigo, companheiro, e que a gente ainda vai ter, espero reencontrá-lo para a gente ainda ter muitas caminhadas, Marcos Falcone, que sempre vai estar em nossas vidas, na minha imensamente, sempre vai estar na minha vida. Agradeço vocês nos assistirem hoje e dentro de tudo que você falou, Elisa, dessa mudança, dessa transformação social que você assiste, me veio à cabeça, né, uma frase da nossa querida poetisa Cora Coralina, né, que ela diz no meio do poema dela, né, sejamos mais braços que acolhem.
Então, que nesse momento, né, que a gente vai saindo cada vez mais da pandemia, em Petrópolis, principalmente aqui na cidade, muito bem planejado essa política da vacinação, com vários atores envolvidos, profissionais da saúde, o executivo, o prefeito, o secretário de saúde, várias outras pessoas que estão conseguindo, né, profissionais lá na ponta, que estão conseguindo realizar isso, chegando aos 100 mil vacinados de primeira dose, sem risco de faltar vacina, muito bem planejado, muito bem organizado, né? Que a gente possa, assim, que fechar esse ciclo, a gente tenha mais essa consciência, já, né, colocado pela nossa querida Cora Coralina, que já nos ensinava nesse poema dela, que é lindíssimo, né? Sejamos nós braços que acolhem. Obrigados a todos e até o nosso próximo Abrindo o Jogo. TVC 16. Aqui você se vê. Vem que tá pra mil, tem oferta de verdade. Vem